depois iremos ler Jó capítulo 40, versículo 1. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Capítulo 40 agora. Capítulo 40 agora. Versículo 1. Então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que tem todas as respostas? Glórias a Deus. Podem tomar os vossos assentos, dando glórias a Deus. Glória a Deus. Dá licença à pregação, então. Jó foi um homem a qual vivia na terra de Uz, como está no versículo 1 do capítulo 1. A Bíblia vai nos relatar que ele era um homem íntegro, um homem correto, tanto aos olhos dos homens quanto aos olhos de Deus. Um pouco, ainda no livro de Jó, a gente consegue ver em outras passagens, mostrando que Jó era um homem respeitado por toda a comunidade. Jó era um homem a qual era apreciado por toda a comunidade, como é na nossa congregação. Todos nós que somos membros da igreja temos uma reverência pelo púlpito, por cada um dos obreiros de púlpito, pastores, presbíteros, copastores, entre outros que sentam aqui, missionários, missionárias e evangelistas, pois eles possuem conhecimento maior que o nosso. Jó era a mesma coisa. Quando nós membros, precisamos de alguma dúvida, alguma coisa, a gente busca alguém que tem mais conhecimento que a gente, como são os pastores, presbíteros, membros do púlpito. Jó era da mesma forma. O povo buscava ele, pois respeitava e sabia que ele tinha uma sabedoria um pouco mais elevada, e por esse respeito que tinha por ele e por esse entendimento que ele tinha, sempre o procurava para resolver as questões. Então, Jó era um homem que, além de ser respeitado por sua comunidade, de ser um homem íntegro, de ser um homem correto, Jó era um homem que tinha muito poder aquisitivo. Ele tinha ele era considerado um fazendeiro. Ele era um fazendeiro, na verdade. E a Bíblia vai nos contar que ele tinha muitos rebanhos, muitas cabeças de gado, muitos jumentos, casas, cavalos, várias coisas. Mas, além disso, ele também tinha uma família um pouco grande, ao torno de 7 filhos e 3 filhas e a sua esposa. Ao torno, na casa, eles são mais ou menos em 12 pessoas. Jó era um homem muito feliz na presença de Deus, porque além dele ter todas essas coisas, Jó ainda tinha o mais importante, na vida dele. É o Espírito Santo andando com ele. Dá um pouco mais de retorno aqui para mim, por favor. Então, certo dia a Bíblia vai nos contar, ainda no capítulo 1, que Satanás, uma vez
andando com os anjos da luz em direção ao reino celestial. Ele chega diante de Deus. Ele chega diante de Deus e tenta questionar a Deus, tenta mostrar para Deus que Jó não era quem Deus achava que era. Então no versículo 6, certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem muitos motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele e de sua família e de seus bens. Abençoastes em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e toma tudo que ele tem. Certamente ele te amaldiçoará na tua face. No versículo 12: pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então, como podemos ver, certo dia, andando com os anjos da luz, Satanás chega e fala a Deus: Deus, mas você acha que esse seu servo aí, que está todo dia na igreja, esse seu servo que está todo dia trabalhando para Deus, esse teu servo que faz bem a qualquer um que vem pela frente, a cada pessoa que ele vê na rua, que ele vê em casa, que ele vê na igreja, aonde ele vem, onde ele vê pessoas, ele ajuda essas pessoas. Você acha que esse homem, ele está servindo ao Senhor pelo que ele tem ou pelo que ele é? Pois se o coração dele está cheio de ti mesmo, pode ser. Há dois casos de crentes assim. Há os crentes que servem a Deus da forma que Jó servia, porque tem carros, tem cavalos, e só tem uma gratidão por Deus, só faz essas coisas porque é grato a Deus. E há os crentes que são realmente fiéis a Deus. Os crentes que estão na prova, estão na luta, pode estar no bem ou pode estar na pior, ele está glorificando a Deus, porque o que importa na vida dele não é bens materiais, não são pessoas. O que importa acima de tudo na vida dele é Deus. Então Satanás propõe a Deus que tirasse todas essas coisas. Deus concede o poder a Satanás. Deus dá permissão a Satanás para que tirasse, contudo que ele não matasse Jó, contudo que ele não causasse danos físicos a Jó. Então ele tira. A partir deste versículo, podemos ver que a Bíblia vai nos contar que certo dia as coisas foram acontecendo. Os saldeus vieram e roubaram uma parte dos seus gados. A sua mulher, um pouco mais para frente, o abandonou. Seus filhos, todos eles, filhos e filhas, foram almoçar na casa de um parente, e acabou que a casa inteira foi destruída. Jó perdeu tudo. Jó, num momento, ele poderia simplesmente ter parado e falado: eu não vou servir mais a Deus. Que Deus é esse? Que parece que é comigo, diz que está comigo, diz que é por mim, mas está tirando tudo da minha vida. Mas Jó foi diferente. Jó poderia ter feito isso, mas Jó falou: ainda que nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus me deu, Ele mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Seu coração não estava corrompido. Jó não estava com o coração corrompido. Jó tinha um coração firme. Jó tinha um coração temente a Deus, um coração que buscava Jesus, um coração que se preocupava em servir ao reino, um coração que se preocupava em servir a Jesus.
Então, Satanás viu que a primeira batalha ele perdeu. Ele viu que a primeira tentativa dele de frustrar Jó e de ganhar uma contra Deus, ele percebe que ele perdeu. Só que Satanás ele não desiste de primeira. Ele vai tentando cada vez mais. Mas ele perdeu a primeira batalha e ele iria para uma segunda proposta com Deus. Então, no capítulo 2, ele chega mais uma vez na presença de Deus. E Deus elogia novamente a Jó. Num contexto de hoje, eu imagino Satanás e Deus conversando, e Deus falando: Satanás, você tentou provar meu servo lá, mas ele é fiel, ele é temente, ele segue eu de verdade, ele gosta da palavra, ele tem amor pelo evangelho. E Satanás quebrou a cara. Mas Satanás não desistiu de primeira. Satanás foi mais uma vez. Falou: pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele. Certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor, causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó então estava numa situação deplorável. Jó estava numa situação onde ele estava com o seu corpo inteiramente machucado, seu corpo inteiramente ferido. Ele não tinha mais casa, ele não tinha mais rebanho, ele não tinha filhos, ele não tinha mais família, ele não tinha mais esposa. Pois uns versículos à frente, Jó estava sentado, raspando a sua perna com um pedaço de cerâmica. Sua esposa chega até ele e fala: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Esta frase, há ideias, vários pregadores falam de forma diferente. Alguns pregadores acham que ela realmente ordenou que Jó amaldiçoasse, mas há pregadores que defendem que no hebraico ela abençoou. Segundo a tradução do hebraico, traz que ela abençoou, mandou Jó abençoar e morrer. Só que antes disso, quando ela fala que ela questiona Jó e fala: você ainda tenta manter sua integridade? Ela estava falando a Jó a seguinte coisa: numa terra onde você era muito respeitado, na terra de Uz, onde você era muito aplaudido, onde você era reverenciado, onde as pessoas tinham prazer em ouvir a você, após tudo isso, você acha que você vai se manter da mesma forma? Você ainda tenta se manter um homem justo, um homem correto? Porque o olhar carnal das pessoas se alguém está sofrendo alguma coisa de Deus, acha, lá a pessoa está em pecado. Não, a pessoa está passando pela aprovação, está passando por momentos difíceis, é porque está em pecado. Há casos que a pessoa realmente está em pecado, mas nem sempre é assim. Jó era um homem íntegro, não se corrompeu, mas toda a comunidade já tinha mudado o olhar de visão com ele. Toda a comunidade já olhava para Jó e achava ele um homem arrogante, um homem errado, uma pessoa errada. Pois todos olhavam e falavam: Jó, certamente alguma coisa você fez. Deus não irá te punir sem motivo algum. Deus não vai te punir sem você ter feito nada. Certamente alguma coisa você fez. Então Jó continua a sua vida fielmente a Deus, seguindo firme, triste, chateado, magoado. Afinal ele tinha perdido todas as coisas da vida dele. Tudo que era terreno, que importava para ele, ele perdeu. Mas o mais importante ele não perdeu: a presença de Deus ainda estava com ele, o Espírito Santo ainda estava com ele. As batalhas ainda não tinham sido terminadas. Satanás podia se levantar cada vez mais. Mas posso te dizer uma coisa:
Quando Deus é o comandante de frente da batalha, não há luta que Satanás vença. Quando Deus é o comandante de frente da batalha, não há luta que Satanás possa vencer um só soldado. Pode ser 1 contra 1 milhão. Se Deus estiver por esse um vai ganhar. Podemos ver em Juízes capítulo 15, Gideão e os 300. O povo midianita era muito grande. Eles começaram com 32 mil. O povo de Gideão tinha 32 mil e acabaram lutando com 300. Só que mesmo com 32 mil homens, os midianitas ainda eram muito mais que eles. Mas Deus provou que Ele é pelo seu povo, fazendo tudo aquilo que era impossível, tudo aquilo que era improvável, se tornar provável. Com apenas 300 homens, o Gideão e os seus soldados venceram a batalha. E nenhum deles saiu ferido. Mas você acha que foi o homem que fez aquilo? Você acha que foram os soldados que venceram a batalha? Não foi um soldado terreno, mas foi o Pai Celestial que lutou por eles. Não foi um Deus terreno, foi o Pai Celestial que lutou por cada um deles. E aquele Deus que lutou pelo povo de Israel, que lutou pelo povo de Gideão, aquele Deus que lutou por Jó, esse Deus luta por você. Esse Deus cuida de você. Esse Deus zela por você. Há provações que não são para a morte, mas são para a glória de Deus. Oh, aleluias. A partir do capítulo 4, do capítulo 3, podemos ver do 3 ao 31 do livro de Jó. Podemos ver que Jó estava deixando que as coisas que Satanás estava fazendo entrar no seu coração. Ele estava começando a ficar amargurado, triste, chateado. Estava deixando o pecado corromper o seu coração. Um coração que era único, um coração que para Deus era o melhor que tinha naquela época, a qual Deus tinha prazer em falar dele, a qual Deus tinha orgulho pelo seu servo. Esse coração começa a mudar. Esse coração começa a se tornar um coração doente, podemos dizer assim. Jó estava com totalmente as suas coisas destruídas, seu corpo inteiramente machucado, mas ele se manteve firme, se manteve fiel com Deus. Mesmo em meio a dificuldades, Jó se manteve firme. Jó não é que nem muitos crentes de hoje em dia, que sofre alguma coisa, vamos usar a palavra tiro, tomou um tiro na perna só, em vez de se rastejar porque Deus é por ele, a pessoa não, já quer parar aqui. Nossa, mas o pastor me magoou, já vou sair da igreja. Só que não é sair para ir para outra igreja, é sair da igreja, sair do ambiente evangélico. Só que posso falar uma coisa, Deus não tem nada a ver com os problemas daqui. Deus, Ele é com você. E se você tem um problema que aconteceu na igreja, alguma coisa que te entristeceu, não largue Jesus. É do homem ficar chateado, mas não largue Jesus. Jó mesmo chateado com tudo que aconteceu, que ele poderia muito bem achar, e ele achou que era Deus fazendo isso com ele. Ele se manteve firme. Em nenhum momento ele pensou em largar Jesus. Em nenhum momento ele pensou em amaldiçoar Jesus. Ele se manteve firme até o fim de sua vida. Então, a Bíblia vai nos contar que tiveram 3 homens, 3 amigos de Jó: Elifaz, Zofar e Bildade. Esses 3 homens estavam acusando Jó de ter se corrompido. Eles eram meio que a boca do povo. Eles compartilhavam com Jó o que toda a população achava. Elifaz foi um dos que falaram: Jó, mas algum pecado em oculto você deve ter. Jó, mas algum erro você deve ter. Jó, mas alguma coisa você tem que ter cometido. Deus não vai te punir sem motivo algum.
Deus não vai mandar todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida sem ter um motivo, Jó. Alguma coisa você fez. Mas Jó sabia da integridade que ele tinha. Jó sabia do homem correto que ele estava sendo. Então Jó batia o pé e falava: Eliafaz, eu sou um homem justo, eu não cometi nenhum erro. Não sei porque Deus está fazendo isso, mas algum propósito ele tem. Nunca tente entender o que Deus faz. Deus é mistério. Deus age das coisas, das formas que a gente acha que não vai agir. Deus age de formas improváveis. Ele age no mistério. Não tente entender o que Deus faz. Nunca tente questionar os planos de Deus. Apenas confie. Confie nos projetos dele. Confie. Se ele falou o que vai fazer, apenas confie. Ele é o comandante da sua vida. É ele quem rege a sua vida. Tenha calma e confie no Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluias. Eliafaz continuava por cerca de mais de 20 capítulos no livro de Jó. Podemos ver Eliafaz julgando cada vez mais Jó. Ou ele usava eu separei algumas das coisas que ele usou. Eliafaz acusou Jó de explorar os pobres, privar os necessitados de vestes, ser ganancioso e manter iniquidade em sua tenda. Jó estava sendo acusado de algumas coisas. Mais uma delas, Jó estava sendo acusado de cobiçar a mulher do próximo. Podemos ver isto no capítulo 31, aonde ele se defende pela última vez. Chegaremos lá. Mas Eliafaz estava julgando qualquer coisa que ele podia arrumar. Ele tentava usar um preceito para dizer a Jó o porquê, tentar entender o porquê estava acontecendo isso com ele. Eles eram amigos, mas Eliafaz não confiava na palavra de Jó. Eliafaz não confiava quando Jó falava que ele era um homem íntegro, que um homem que era justo e que não tinha pecado. Não tinha pecado nisso, claro. Mas Jó se manteve firme, sabendo do que ele tinha feito e do que ele não tinha feito. Os outros amigos, Bildade e Zofar, estavam com orgulho e um falso arrependimento. Os amigos sugeriam a Jó que ele estava fingindo retidão e que seu sofrimento era castigo merecido pelos seus pecados. Os amigos estavam acreditando que a lei da semeadura estava acontecendo na vida de Jó. Jó, alguma coisa você fez. Estão te julgando é porque alguma coisa você fez. Não sei o que você fez, mas alguma coisa você fez e por isso você está pagando. Mas Jó se mantém firme, confiando no Deus. Mais uma palavra que eu trago a vocês. Se pessoas têm tentado te difamar, se pessoas têm tentado trazer outro lado de uma pessoa que você não é, assim como estavam fazendo com Jó, se pessoas estão falando mal de você, não se preocupe com essas pessoas que estão ouvindo, que estão falando. Se preocupe com Deus, porque a mesma coisa que Deus falou a Samuel em 1 Samuel capítulo 16 versículo 7: Samuel, eu não vejo como os homens veem, mas eu vejo o coração. Deus, ele vê o seu coração. Deus vê a sua intimidade. Deus vê como você é por dentro. E ele sabe o jeito que você é. Não importa se tentarem te difamar, não importa se tentarem falar mal de você, Jó. Deus sabe do seu coração. Deus conhece o seu coração, Jó. Oh, glórias. Pulando para o capítulo 31, vamos pulando para o 29, perdão. Jó estava num momento a qual ele estava totalmente magoado. Jó estava totalmente chateado, totalmente amargurado. Jó chegou no capítulo 29 e começou a falar: tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Versículo 4: na flor da minha idade, a amizade com Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo. Versículo 11: todos me ouviam, me elogiavam, todos me viam e falavam bem de mim.
Versículo 20: recebo sempre novas honras, em minha força vive renovada. Todos escutavam o meu conselho e ficavam em silêncio, esperando que eu falasse. Jó está fazendo uma declaração no capítulo 29, a qual ele está declarando que ele sente saudade do passado, sente saudade do início, sente saudade, porque o coração estava amargurado, o coração estava triste, o coração estava chateado. Ele estava num ponto onde ele acreditava de que Deus não estava mais com ele. Ele acreditava que Deus não era mais por ele. Só que mesmo aos caos, mesmo a calamidade, Deus ainda cuida de você. Mesmo a tempestade, Deus ainda cuida de você. Se não me falha a memória, Marcos capítulo 5, versículo 37. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse Deus é o Deus de Nazaré. Esse é Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, aquele que zela por cada um de nós, aquele que abriu o mar, aquele que fez o povo de Israel passar, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é Jesus, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Deus. Deus ainda cuida de você, mesmo que o mundo pareça que está acabando para você, mesmo que o mundo pareça que está se findando para você, Deus ainda te diz: eu sou por ti, eu sou contigo, eu estou aqui, eu ainda sou na sua vida. Parece que as coisas não vão para frente, parece que as coisas não andam, mas eu, teu Deus, estou contigo todos os dias. A graça está disponível para todos. Aquele que quiser, aproveite desta graça, participe desta graça, esteja firme com esta graça. Então Jó começa a falar, relembrar o passado dele, de quando ele era meio que um professor para o povo vinha procurar ele. Jó fala de quando ele tinha família, de quando ele era um homem feliz, de quando ele é um homem íntegro com Deus, um homem próximo de Deus, um homem colado com Deus. Jó ainda lembra deste tempo e sente saudade. No momento de angústia, parece que tudo vai acabar. No momento de angústia, parece que as coisas não vão ter forma. Parece que as coisas estão caminhando para o fim. Mas Deus, mesmo em silêncio, Ele ainda está ali, e Ele consola cada um de nós. No capítulo 30, no versículo 1, Jó continua a falar sobre a sua angústia. Agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com meus cães pastores. De que me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu. Enfraquecidos pela pobreza e pela fome, roem terra seca em regiões sombrias e desoladas. Já estava num ponto onde, além de estar magoado, triste, chateado, Jó estava se achando um pouco. Jó tinha subido um pouco e achado que ele estava se achando um pouco. E Jó começa a declarar que agora tinha gente zombando dele. É como se digamos que vamos usar alguém, por exemplo, que esteja muito tempo na caminhada com Deus, muito tempo firme com Deus. Aí em uma fraquejada, em um momento que ele falha, jovens que são novos na fé começam a zombar dele em vez de abraçar. Jó estava na mesma questão. Pessoas estavam julgando ele sem ter motivos. Pessoas estavam caluniando dele sem ter motivos. Só que Jó errou em deixar as coisas que Satanás fazia entrar em seu coração. Vemos isso no versículo 20. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Capítulo 30, versículo 20. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção. Tu me tratas com crueldade e usas o teu poder para me perseguir.
Tu me lanças num redemoinho e me destrói na tempestade. Eu sei que me envias para a morte, para o destino de todos que vivem. Perceba que nas salas de Jó com Deus, ele não falava de uma forma respeitosa, ele não falava de uma forma íntegra, ele não falava de uma forma correta, como deveria ser tratado o Deus soberano. Ele estava tão corrompido que até as suas práticas de antigamente haviam sido mudadas, até o seu jeito de antigamente havia sido mudado. E Jó tenta falar, ele fala de uma forma como se ele estivesse falando com uma pessoa qualquer com Deus, querendo indagar Deus, mas o que está acontecendo? Você está usando o seu poder com crueldade para me caçar, para me perseguir. Deus, o Senhor está fazendo tanta coisa ruim comigo, o que está acontecendo? O coração de Jó tinha algumas coisas: angústia, tristeza, dúvida, medo e arrogância. Eram algumas das coisas que estavam no coração de Jó. Hoje, conversando com minha mãe a respeito dessa palavra, ela percebeu a mesma curiosidade que eu tinha. Normalmente, quando a gente vê alguém pregar sobre Jó, a gente ouve os pregadores falarem sobre a perseverança de Jó, somente sobre isso, somente sobre o quão firme Jó foi. Dificilmente os pregadores pregam sobre o lado triste de Jó, o lado a qual teve uma dificuldade com Deus, o momento onde ele parou de acreditar em Deus. Mas continuando então, no capítulo 31, versículo 1, Jó começa a falar: fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. O Deus lá de cima escolheu para nós. Qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam o mal? Afinal, Ele não vê tudo que faço e cada passo que dou? Se minha conduta foi falsa e procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá a minha integridade. Jó fala totalmente com arrogância a Deus. Jó está querendo que Deus coloque ele numa balança. Vamos ver quem é mais justo, Deus? Eu acho que eu sou mais justo que o Senhor. Jó cometeu esse erro. Jó estava com o coração tão arrogante que o seu coração estava querendo que Deus colocasse ele numa balança. Ele estava defendendo que ele era um homem justo, que um homem que não tinha erro. Mas Deus foi passando, foi deixando, foi relevando. Vou passar só uns 10 minutinhos, tá bom? Então Jó continua a falar. Jó fala no versículo 35: se ao menos alguém me ouvisse, vejam, aqui está minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e usaria como coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito. Compareceria diante dele como um príncipe. Jó estava querendo declarar que diante de Deus, eu não estou ligando não. Eu não estou ligando o que as pessoas estão falando. Se Deus estivesse frente a frente aqui comigo, eu ia estar aqui, Deus, de peito aberto, sem medo algum. Deus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu sou um homem justo, um homem correto. Não sou um homem ruim. Não estou com arrogância. Jó estava querendo se colocar no mesmo nível que Deus. E eu fico imaginando quem era íntegro daquela época ainda e conhecia Jó. Ficava pensando: Jó, como você se corrompeu, Jó? Quem você se tornou, Jó? Então Deus, no versículo 32, antes dele conversar com Jó, ele manda alguém para falar com Jó. Ele manda um homem chamado Eliú, um jovem muito sábio, a qual Deus chamou apenas para corrigir ele e seus amigos. Então no capítulo 32, no versículo 2, então Eliú, filho de Baraque,
O Buzita, da família de Rão, ficou irado, indignou-se, porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os 3 amigos de Jó, pois não conseguiram responder aos seus argumentos, a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eu imagino então Eliú chegando e pondo cada um à prova. Vocês estão falando que Jó é errado? Então me prove então. Se você está falando que Jó é um homem errado, que ele fez tudo isso, me mostra, me prova. E aí, ele não fez nada? Você está só olhando para minha cara e não está fazendo nada, não está mostrando nada. Agora você, Jó, como pode? Seu coração, Jó, era um coração temente a Deus. Jó, seu coração era um homem firme com Deus. No seu coração antes, desde o início lá na sua flor de idade, você tinha um coração temente a Deus. Você tinha um coração firme com Deus. Eu tenho saudade de quando você era assim. Seu coração era um homem íntegro. E hoje você quer se achar mais justo que Deus. Hoje você quer se achar melhor que Deus. Jó, você se corrompeu totalmente, Jó. Você se corrompeu totalmente, Jó. Então no capítulo 33 ele separa para ficar falando os argumentos que ele tinha contra Jó. Os argumentos que ele provou a Jó que estava errado. Vamos pular direto para o versículo 9. Capítulo 33, versículo 9. Você disse: sou puro. Deus abençoe. Sou puro e não tenho pecado. Sou inocente e não tenho culpa. Deus procura motivos para se opor a mim e me considera seu inimigo. Essa fala de Jó era uma fala totalmente soberba. E eu imagino Eliú falando somente agora com Jó, falando: Jó, você era um homem íntegro, você era um homem correto. Hoje você está com uma arrogância em seu coração, que você quer se achar mais justo que Deus. Hoje você está com uma arrogância em seu coração, que você quer se achar melhor que Deus, ou que não tenha pecado. Daqui a pouco você vai querer, né, Jó, que ele desça do trono, se ajoelhe e você suba no trono. Jó, cadê o homem que eu conheci? Jó, cadê o homem da flor de idade que você era? Jó, cadê o homem que você era? Um homem temente a Deus, um homem que estava firme com Deus. Satanás achava que estava ganhando. Satanás havia perdido 2 batalhas, mas nessa, na terceira, ele achou que estava ganhando. Ele pode ter olhado e falado: não, mas Jó se corrompeu, então eu acho que eu estou ganhando. Eu acho que eu estou na frente. Satanás, você não está não. Porque até no momento que você prepara a cova para a pessoa cair, Deus usa de testemunho para a pessoa contar e glorificar o nome dele. Até quando você acha, Satanás, que está ganhando, Deus usa a prova, usa tudo que você fez contra a vida da pessoa, para a pessoa, de certa forma, glorificar ao nome de Jesus, glorificar ao nome do Todo-Poderoso. Então, pulando para o capítulo 38, do 32 ao 37, Eliú fica falando a Jó e seus amigos. Eliú fica falando a Jó e seus amigos, os repreendendo, porque os amigos não tinham argumento, não tinham provas nos argumentos, e Jó estava em muitos pontos errado. Jó havia errado muito, havia pecado muito. E então, no capítulo 38, Deus começa a falar com Jó. Ele chama Jó e fala: quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Jó, fica firme, Jó. Presta atenção no que eu vou te falar agora, Jó. Presta atenção em cada palavra que eu vou falar agora. Então Deus começa a mandar 70 perguntas para Jó. Jó,
onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces, Jó? E quem lançou sua pedra angular, Jó? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Quem estabeleceu os limites do mar? Quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens, eu o envolvi em escuridão profunda, pois contive atrás de portas com trancas para delimitar seus litorais. E Deus começa a falar 70 perguntas. Para ser mais específico, Deus começou a falar: Jó, onde você estava na criação do mundo? Jó, onde você estava quando eu abri o mar para o povo de Israel passar? Jó, onde você estava, Jó, quando eu criei Adão e Eva no jardim do Éden? Jó, onde você estava, Jó, quando eu levantei Josias como rei? Jó, onde você estava, Jó, quando eu ungi Davi? Onde você estava quando Saul foi um rei ruim? Onde você estava, Jó? Você não sabe tanto, Jó? Você não é a pessoa boa, Jó? Você não é o que sabe tudo? Deus começa a quebrar a arrogância. Toda a arrogância de Jó ele começa a quebrar. Todo o pecado que estava corrompendo o coração de Jó ele começa a quebrar. Aleluias. E Deus continua a falar. Até o 39, ele continua: você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Viu as corças nascerem? Sabe quantos meses dura a sua gestação? Sabe qual é o momento do parto? Eles se agacham para dar à luz a seus filhotes, e assim as suas crias nascem, Jó. Os filhotes crescem nos campos abertos e vão embora para nunca mais voltar. Quem deu ao jumento sua liberdade? Quem desatou suas cordas? Eu o coloquei no deserto. A terra está estéreis, são o seu lar. Ele despreza o barulho da cidade e não faz caos aos gritos do condutor. Os montes são seus pastos, onde ele procura capim. Deus começa a falar. Jó ficava aqui quietinho, parado. Jó vai responder o quê? Vai tentar questionar Deus outra vez? E Deus fala: onde você estava, onde tudo isso aconteceu? Foi você que criou o mundo, Jó? Foi você que fez tudo isso, Jó? Não foi, né? Então aquieta no seu lugar e fica quieto. Porque seu lugar é de adorar, seu lugar não é de se engrandecer. Seu lugar é para estar me adorando e não para estar na posição que eu estou. Eu estou aqui pois eu sou o Deus soberano. Eu estou aqui pois eu sou o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Eu sou o Deus de toda a sua vida. Eu sou o Deus que nunca mudou e nunca vai mudar. Se alguém aqui tem que ser adorado, é Ele, e não você, Jó. Não você, Jó. E Jó, ele estava ouvindo Deus falar. Jó ouvindo Deus falar. Ele estava lembrando cada vez de tudo que ele falou. O coração cada vez vai sendo quebrantado. E ele caindo na real e falando: meu Deus, eu fiz tudo isso com Deus. Eu quis me engrandecer com Deus. Eu quis crescer para cima de Deus. Então no capítulo 40 Deus encerra. Já vamos caminhando para o encerramento dessa mensagem. No capítulo 40, versículo 1. Então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que tem todas as respostas? Jó, para me criticar você tem que ter, no mínimo, ter criado um mundo como eu. Para você criticar Deus, Jó, no mínimo você tem que ter feito 1% das coisas que Ele fez. Nem 1% a gente consegue fazer. Somos miseráveis, pobres, nus. Viemos do barro, do pó desta terra. Mas Jó começou a crescer e Deus quebrou as pernas. Deus não tem medo de quebrar a perna de ninguém, não. Se for preciso te colocar na provação e quebrar as suas pernas para você aprender, Ele vai fazer, pois Ele é o bom pastor.
O bom pastor, ele, quando uma ovelha foge, ele quebra as suas pernas, coloca sobre os seus ombros e traz de volta. Dói para a ovelha, mas ele está ensinando a ovelha. E quando eu me deparei, pastor Ailton, no capítulo 40, versículo 1, pegando a frase que Deus fala assim: Jó, você quer criticar a Deus, mas você não tem todas as respostas. Eu lembrei da geração de hoje, uma geração a qual muitos dizem que é a geração do iFood. Pediu que é na hora, pediu que é agora. E se Deus não faz na hora que ele pediu, ele quer ficar falando de Deus. Ele quer ficar reclamando com Deus. Ele quer ficar falando: ai Deus, mas o Senhor não faz, o Senhor falou que ia fazer e não fez até agora. Passou-se 10 anos da promessa e nada mudou. Quer ficar indagando Deus. Cuidado, Deus vai quebrar suas pernas para você aprender. E se Ele falar, é para você respeitar. Se Ele ordenar, é para você se acalmar. Se Ele falar que vai fazer, aquieta no seu lugar e apenas confie em Deus. Coloquem sobre os nossos pés. Eric, pode começar a louvar. Louva baixinho enquanto eu falo. Então Jó, após entender o que Jesus havia feito, o que Deus havia feito na vida dele, após Jó entender tudo que Deus havia feito por ele, Jó se arrepende profundamente de tudo que havia feito, tudo que ele havia sofrido e tudo que ele havia feito nesta época que estava sofrendo. A Bíblia vai nos contar no capítulo 41 e 42 que Deus, por sua misericórdia, restituiu em dobro tudo que ele tinha. A aprovação parece que vai doer. Parece não, a aprovação dói. Parece que é seu fim. Parece que não tem mais jeito. Parece que a aprovação vai acabar com você. Parece que a aprovação não tem mais jeito. Mas Deus às vezes Ele nos prova para entendermos coisas que Ele precisa passar a nós. Enquanto o Eric vai louvar, eu tenho um pedido a fazer, eu tenho um convite a fazer a cada um dos irmãos aqui. Se há alguém em nosso meio que não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas deseja, venha até a frente. É uma oportunidade única. É uma oportunidade que vai e não volta. Segundo convite que eu tenho para fazer é: como Deus já usou o nosso irmão Christian aqui neste culto, como Deus vem ministrando no coração dele, Deus vem ministrando no meu coração, que neste culto havia pessoas que estavam tristes, amarguradas, passando pela prova. Se há alguém em nosso meio que está passando por dificuldades, se há alguém em nosso meio que está passando pela provação e acha que é o fim, e percebe que tem momentos que errou com Deus, venha até a frente, se arrependa, dê o passo como Jó, venha até a frente, iremos orar por você. Glórias a Deus. Eu ouvi uma coisa que ouvimos muito aqui, nosso pastor Osiel Ferreira falar, é que sobre quando você vai aceitar Jesus, há 3 coisas, eu vou falar 2 coisas que vai e não volta. Uma pedra depois de lançada, não adianta se arrepender, ela não vai voltar. Se ela acertar um vidro, um carro, alguma coisa e quebrar, não adianta se arrepender e querer que ela volte, ela não vai voltar. Não tem como voltar. Vamos falar 3. A segunda coisa é uma palavra proferida. Jó proferiu palavras de rancor, de arrogância, palavras de tristeza, de amargura que havia em seu coração. Mas ele se arrependeu. Só que não
ele se arrependeu, mas a palavra não voltou atrás. A palavra não deixou de ser proferida. Ele indagou Deus, mas a palavra não deixou de ser proferida. A palavra continuou ali. A palavra já aconteceu, ele já falou. Não tem mais jeito. E a terceira coisa é um culto como este. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que vai acontecer após este culto. Deus pode voltar para a igreja inteira hoje, após este culto. Deus pode voltar só para mim hoje. Ou Deus pode voltar só para alguém que está aqui, que não aceitou Jesus, mas que precisa aceitar ainda. Pode voltar amanhã. Não é para colocar medo nos irmãos, misericórdia. Mas não sabemos o dia de amanhã. O tempo não pertence a mim. O tempo não pertence aos cooperadores dessa casa. O tempo não pertence aos obreiros de púlpito desta casa. O tempo não pertence a um homem ou a alguma mulher. O tempo pertence ao Deus Todo-Poderoso. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Há alguém em nosso meio que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aproveite essa oportunidade. Já é 9h20. Não podemos enrolar muito. Se não tem, que Deus conceda uma nova oportunidade. Eu não sei o que tem acontecido. Eu não sei o que aconteceu na intimidade de vocês. Eu não sei o que fez vocês virem até aqui à frente. Não sei o que foi. Mas uma palavra que eu trago a cada um, a vocês estão aqui na frente, se encontra em Jó capítulo 14, versículos 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Eu não sei o que motivou vocês a virem neste culto. Eu não sei o que motivou vocês a estar aqui. Mas Deus tem um trabalhar para fazer agora, cada um de vocês. Enquanto eu estarei orando, orem vocês também pela vida de vocês. A igreja interceda juntamente. Repreenda toda opressão maligna. Deus, eu venha libertar-nos de qualquer mal. E a tua glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu